Bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro internauta. Você que nos acompanha através do site www.carmelitas.org.br e www.olharjornalístico.com.br e através da Rede Mundial de Computadores. Neste mês vocacional, dando continuidade à série de entrevistas sobre o testemunho vocacional, a história de vida, temos a alegria de conversar aqui no Bate-Papo Carmelitano, na Palavra do Frei Petrônio, com Frei Tinos Vambale. Lembra, Frei Cláudio Vambale, que é seu irmão lá do Carmo Sion, em Belo Horizonte. Frei Tinos, conte um pouco a sua experiência, a sua história vocacional. Como surgiu a sua vocação na Holanda? O senhor tem algumas lembranças que poderia nos contar neste mês vocacional? Sim. A vocação sempre tem a ver com o ambiente em que você nasce, cresce, se cria. E o ambiente em que eu nasci e me criei era um ambiente extremamente religioso. Né? Meus pais eram muito católicos e a vocação nunca é uma coisa só pessoal, mas também surge e se alimenta por meio de um ambiente. E assim surgiu minha vocação também. Eu tenho 2 irmãos mais velhos que eu, que já estavam no seminário estudando. Um estava já no Brasil, Frei Cláudio, meu irmão, e outro irmão estava no seminário internado, seminário dos Carmelitas na Holanda. E assim eu senti também a vocação, e naquela época ser padre, ser religioso, era um papel muito estimado na sociedade, no ambiente católico naquela época. E assim cresceu, assim surgiu a minha vocação, que é uma graça de Deus, claro, mas sempre também é condicionada pelo ambiente em que você nasce e cresce e se cria, como eu já disse. Frei Tinos, por que o senhor veio para o Brasil? O senhor é professor de filosofia, não é? Teologia. Por que essa sua experiência no Brasil? O que chamou a atenção em vir para o Brasil? E como é que o senhor vivenciou essa vocação carmelitana aqui no Brasil? Sim. Foi uma experiência muito gratificante, muito fascinante, posso dizer. E o Frei Domingos Fragoso, ainda vivo, mas está doente. Ele é do Nordeste, mas estava responsável pela formação aqui na província carmelitana de Santo Elias. E ele era muito amigo de Frei Carlos e de meu irmão. E através desses 3 eu recebi o convite para dar uma mão para a formação aqui no Brasil. Eu cheguei aqui já muito tarde, porque eu já estava com 49 anos, mas estava numa fase em que eu disse precisa de ter uma nova experiência. Eu era já professor há muitos anos na Holanda, numa faculdade, e eu decidi vou. Eu já conhecia Brasil, porque já estava em 1975 uma vez, tirando férias, visitando meu irmão. E a cultura brasileira, a igreja brasileira logo me cativou, por dizer. Então cheguei aqui em julho de 1986. E posso dizer, respondendo sua pergunta, que foi uma experiência muito boa. Eu cresci também muito, porque a gente se alimenta sempre no ambiente em que a gente vive, não é? E precisa de alimento. E meu alimento era aqui ajudar Frei Gabriel na paróquia dele
ajudar na formação, no postulantado. E logo, no início de janeiro de 1987, o padre Ézio do Seminário do Mogi das Cruzes me convidou para ajudar no seminário. E posso dizer, eu fiquei muito feliz e me realizei graças ao Brasil, à Igreja Brasileira. Frei Tino, o senhor falou, a vocação, ela depende muito do ambiente, está contextualizado no ambiente, não é, na família. O senhor falou o seguinte também, naquela época na Holanda a vocação era muito valorizada. Hoje nas grandes metrópoles, hoje na sociedade, o senhor sente que a vocação sacerdotal religiosa está desvalorizada? Não, mas por falta de um ambiente, me parece, vão surgir menos vocações. Mas a verdadeira vocação é um chamamento de Deus. E eu tenho a ideia que as novas vocações dos jovens, dos homens jovens, surgem porque eles sentem que a sociedade moderna, secularizada, é uma sociedade em que falta alguma coisa, né? E quando uma pessoa realmente tem uma vida interior, espiritual, está com Deus, e sente esta falta ao seu redor, surge automaticamente, pela graça de Deus, esta vontade para dedicar-se, para espalhar na sociedade moderna essa dimensão do sagrado e de Deus. E isto é um desafio totalmente novo, por dizer, e exige muita formação, muito mais do que eu tinha na minha época. A penúltima pergunta, o senhor é de um país onde tem uma figura importante no Carmelo, Tito Brandsma, Sim. mártir da Segunda Guerra Mundial, Frei Gabriel holandês também propaga muito. Qual a mensagem central deste carmelita que foi vítima, morreu com injeção de veneno na Segunda Guerra Mundial? O senhor, como holandês, qual a mensagem desse holandês, Tito Brandsma, para nós hoje, não apenas carmelitas, mas para a igreja do Brasil e do mundo? Bom, eu me criei como criança também na Guerra Mundial. Eu sei que Tito Brandsma era muito venerado como uma pessoa religiosa, como intelectual naquela época, e quando ele sofreu o martírio em Dachau, sempre ficou esta lembrança de uma pessoa extraordinária, por dizer. E eu acho pessoalmente que Frei Tito Brandsma era um místico, né? Que viveu só para as coisas de Deus e era um carmelita muito abençoado por Deus, por dizer. E esta mística, esta viver na presença de Deus, esta simplicidade, esta vivência mística, ele testemunhou desta vivência e pelas circunstâncias tornou-se mártir e beato, tudo bem, mas exatamente este tipo de mística que Frei Tito Brandsma representa, esta é uma mística de que a sociedade moderna, tão secularizada, tão dessacralizada, por dizer, precisa muito. A sua mensagem final para um jovem que está nos vendo aqui, também um adulto, não é? Que tem uma interrogação na vida, ou ser da Roteira do Carmo, fazer um trabalho na paróquia, ou entrar para o seminário, para o convento. Qual seria a sua mensagem para este irmão ou esta irmã, uma jovem que também quer ser freira ou quer desenvolver um trabalho numa comunidade, sendo uma missionária? Vale a pena se consagrar a Deus e fazer um trabalho para Deus na igreja, na comunidade? Qual seria a sua mensagem final para este internauta? Na minha mensagem seria: cada ser humano, no fundo do coração, procura a felicidade. E a verdadeira felicidade tem a ver com Deus, né?
uma grande testemunha desta verdade tão principal, tão fundamental, que a verdadeira felicidade está quando a gente tem fé e acredita em Deus. Esta grande verdade, Santo Agostinho testemunhou desta verdade, né? O nosso coração está sempre inquieto, até que repousa em Ti, Senhor. E jovem que sente a espiritualidade carmelitana quer falar, quer convidar esses jovens, venha e você vai encontrar uma felicidade que é muito especial e convidamos você para fazer esta experiência. Muito obrigado, Frei Tino Svambale, com a ajuda do Frei João Carlos, da Paróquia do Carmo de Vicente Carvalho, Rio de Janeiro. O nosso bom dia, boa tarde, boa noite.